Mais de 11% das reservas mundiais de urânio encontram-se concentradas no solo árido da Namíbia, situada no continente africano. Escavadeiras movem toneladas de terra diariamente em busca do minério energético. O país também detém algumas das maiores minas de diamantes offshore de toda a Terra. Pode-se notar as estruturas industriais operando sobre as águas para extrair as pedras preciosas. Mas isso é apenas o começo dos contrastes geográficos desta nação. Por que essa abundância mineral extrema não resolve os problemas fundamentais de subsistência da população? A resposta não está na riqueza do subsolo, mas na escassez crítica da superfície. Apenas 2% de todo o território nacional possui as características técnicas necessárias para a agricultura. O deserto do Namibe, uma das regiões mais secas do planeta, continua avançando implacavelmente sobre o continente. Vê-se como as dunas de areia invadem gradualmente as poucas áreas que ainda restavam cultiváveis. À primeira vista, a expansão do deserto parece um processo geológico lento, mas na prática, ele consome terras que já estão criticamente esgotadas. A Namíbia parecia estar ficando sem opções logísticas para reverter o cenário de fome e aridez. Tudo só se complica com a falta crônica de chuvas. Então, uma solução inesperada emergiu das profundezas frias do oceano. Trata-se do processamento massivo de algas marinhas. A câmera desliza sobre a superfície da água, revelando onde essa planta, aparentemente frágil, é colhida em grandes volumes. A questão técnica agora é se esse organismo aquático pode realmente salvar um país que sofre com a seca extrema em terra firme. O desenvolvimento dessa biotecnologia promete alterar a equação agrícola local. O método de aplicação das algas segue agora para a fase de demonstração prática. 2.000 quilômetros de extensão formam a faixa contínua ao longo da costa atlântica. Por que esta região, no sudoeste da África, supera em severidade o Saara, ou o Gobi gelado? A resposta está nos registros climáticos absolutos. O deserto do Namibe moldou fisicamente o clima de toda a Namíbia. A precipitação anual soma apenas de 2 a 10 milímetros. Pode-se notar a secura extrema do terreno, com índices de água muito inferiores aos de outros desertos globais. À primeira vista, a paisagem parece estática, mas na prática o ambiente opera no limite biológico. Mas isso é apenas o começo. Dunas de areia maciças atingem quase 300 metros de altura. O calor diurno excede 45 graus Celsius. Contudo, a temperatura cai bruscamente para menos de 10 graus Celsius após o pôr do sol. O terreno se firma como o deserto dos desertos. 2%. Essa é a única fração do território nacional da Namíbia que possui água suficiente para o cultivo regular. Por que a agricultura enfrenta um cenário tão crítico em uma extensão de quase 824 mil quilômetros quadrados? À primeira vista, a vastidão do terreno sugere oportunidades de plantio além das zonas áridas. Mas a realidade geográfica impõe uma restrição severa, onde a terra não coberta por desertos é dificilmente mais habitável, limitando drasticamente as zonas produtivas. Pode-se notar como a hidrografia da região falha em fornecer suporte constante aos produtores. A maioria dos rios materializa-se na paisagem apenas após chuvas pesadas, fenômenos que são excessivamente raros nestas latitudes climáticas. Durante meses a fio, restam apenas leitos de rios secos e poeirentos, sem valor técnico para a produção agrícola em larga escala. A agricultura persiste, mas opera em escala esparsa e sob total dependência das condições naturais. Mas isso é apenas o começo do problema estrutural. Parece simples suprir a demanda interna com os recursos existentes, mas na prática, o setor agrícola atual é capaz de suportar apenas entre 25% e 40% da população. A demografia avança implacável a uma taxa média de 2% ao ano, pressionando os recursos limitados. A demanda por alimentos sobe continuamente, colidindo com o fato físico de que a quantidade de terra arável permanece quase inalterada. Com o crescimento populacional superando a expansão das áreas cultiváveis, a Namíbia deve definir meios técnicos para transformar terras estéreis em solo fértil.
Sem essa conversão de engenharia, o setor agrícola enfrenta o risco direto de colapso completo. O ciclo de produção busca agora novas formas de viabilidade no solo árido. Uma das correntes oceânicas mais férteis do planeta opera logo ao largo da costa da Namíbia. Porque essa massa de água gelada é vital para um continente onde o cultivo é quase impossível devido à aridez extrema. A geografia sugere uma barreira intransponível entre o mar profundo e a agricultura terrestre. Mas a corrente de Benguela traz volumes massivos de minerais e nutrientes do fundo do oceano para a superfície, sustentando um reino inteiro de algas ao longo do litoral da África Austral. Pode-se notar como a vegetação marinha densa ondula sob a superfície das águas frias carregadas de sedimentos. À primeira vista, esse ecossistema parece desconectado da lavoura, mas na prática, ele cria uma linha de vida inesperada para a terra seca no interior. As algas crescem rapidamente, absorvendo minerais diretamente da água em movimento, mas isso é apenas o começo do processo de recuperação. As plantas acumulam estoques naturais de potássio, cálcio e oligoelementos raros, suprindo exatamente os componentes que faltam ao solo namibiano. O material passa por colheita e uma compostagem técnica rigorosa até se tornar adubo utilizável. Vê-se como o fertilizante orgânico resultante restaura a estrutura de solos degradados, melhora a retenção de água e reativa a vida microbiana latente. Assim, uma solução imprevista revive a terra utilizando os recursos do mar. 6.400 hectares. Essa é a meta de área final para as florestas subaquáticas, projetadas ao largo da costa de Lüderitz. Por que escolher águas abertas e turbulentas para um cultivo agrícola em vez de tanques controlados? Aparentemente, o ambiente controlado seria mais seguro para o investimento inicial. No entanto, apenas a exposição direta às correntes oceânicas fornece a nutrição necessária em escala massiva para viabilizar o projeto. O que começou como uma ideia recebida com ceticismo na Namíbia, agora se materializa em infraestrutura pesada e florestas de algas em expansão real. Pode-se notar como as balsas de cultivo da Kelp Blue flutuam na superfície, ancoradas firmemente ao leito por linhas de amarração submersas que resistem à força do mar. A estrutura estável permite que as algas cresçam verticalmente por toda a coluna d'água, absorvendo os nutrientes abundantes trazidos pela fria e rica corrente de Benguela. Mas isso é apenas o começo. Este sistema inaugura tecnicamente o primeiro modelo de cultivo de algas em escala industrial em todo o continente africano. Semanalmente, equipes de engenheiros marinhos e mergulhadores descem para inspeções rigorosas do crescimento nas linhas submersas. Vê-se como eles cortam apenas as seções maduras com precisão, içando a biomassa úmida para as embarcações de colheita. À primeira vista, o transporte para a terra parece uma etapa logística simples, mas na prática é uma corrida contra a química biológica. O material deve chegar à costa estritamente no mesmo dia para evitar a decomposição natural causada pela exposição prolongada ao ar. Na instalação de processamento em Lüderitz, toda a matéria-prima passa por lavagem exaustiva e trituração fina antes de alimentar o sistema de fermentação biológica. Depois, fica mais complexo. A massa processada é separada em fluxos de produtos especializados, soluções de extrato biológico, bioestimulantes para a agricultura e formulações micro-orgânicas que melhoram a estrutura do solo. O processo também isola subprodutos ricos em carbono, servindo para usos industriais e armazenamento efetivo de dióxido de carbono. Diferente da extração agressiva de recursos, a colheita funciona como a poda de árvores em uma floresta, removendo apenas partes maduras sem degradar o ecossistema marinho. A câmera desliza sobre os mais de 30 hectares de fazendas já implantados até 2024, posicionados estrategicamente fora de habitats sensíveis. A fundação para a primeira indústria de agricultura oceânica da Namíbia está estabelecida, pronta para seguir seu curso de expansão. 60% de aumento na produtividade foi a marca superior registrada nas fazendas experimentais após apenas 2 a 3 estações de cultivo.
Por que os agricultores namibianos, diante de seus campos rachados, inicialmente duvidaram dos resultados? O solo pálido e compactado pela seca parecia irrecuperável aos olhos experientes. Acontece que, após a aplicação dos primeiros lotes de algas fermentadas e processadas, a terra tornou-se mais solta, retendo a umidade vital por períodos muito mais longos. Pode-se notar como variedades de milho, painço e vegetais folhosos, antes consideradas impossíveis de cultivar na região, começam a fixar raízes profundas e prosperar com estabilidade. À primeira vista, cultivar em áreas que recebem apenas de 2 a 10 milímetros de chuva anual parece uma batalha perdida, mas na prática, as taxas de falha nas colheitas caíram drasticamente. A transformação não ocorre apenas nas plantas visíveis. A atividade microbiana no subsolo dispara em níveis mensuráveis e minhocas reaparecem, indicando que o ecossistema do solo genuinamente se regenerou. Mas isso é apenas o começo da revolução agrícola local. Modelos baseados em algas estão ajudando a Namíbia a reduzir significativamente sua dependência de fertilizantes químicos importados de alto custo. Projetos monitorados registraram reduções de custos de insumos operacionais entre 30% e 50%. Vê-se claramente a abertura de um futuro agrícola mais sustentável em terras que eram classificadas como inabitáveis. Do frio oceano de Benguela até os campos ressequidos do interior, este recurso inesperado traz a colheita de volta para uma nação que se equilibra na borda da desertificação. 50 a 60 metros é a altura exata que o kelp gigante atinge, erguendo-se verticalmente do fundo do oceano em direção à luz. Por que a Namíbia selecionou especificamente esta espécie entre dezenas de outras variedades de algas disponíveis para colheita? A decisão não foi aleatória, mas calculada com base na eficiência biológica e estrutural. Cientificamente catalogada como Macrocystis pyrifera, essa alga opera como um dos organismos de crescimento mais rápido do planeta. Pode-se observar como suas densas florestas subaquáticas oscilam com as marés ao longo da costa. Mas isso é apenas o começo da explicação técnica. Pode-se notar a riqueza de sua composição interna, que supera largamente a de fertilizantes comuns. A estrutura celular armazena mais de 60 minerais traço e uma ampla gama de aminoácidos essenciais. Compostos bioativos estimulam o crescimento vegetal, enquanto formas de carbono orgânico aguardam a decomposição no solo. À primeira vista, o processo de compostagem parece simples, mas na prática ele altera a química fundamental do solo árido. O material processado melhora a estrutura física da terra e amplia drasticamente a retenção de água. A atividade microbiana dispara em resposta aos nutrientes, reduzindo a necessidade de aditivos químicos sintéticos, fatores que se tornam críticos em um país onde apenas cerca de 2% da superfície é adequada para o cultivo. Depois, fica mais complexo. A corrente fria de Benguela impulsiona o sistema, fornecendo nutrientes contínuos para a proliferação da biomassa. Vê-se como a alga reage a esse ambiente favorável, crescendo até 30 centímetros por dia nas condições ideais. O kelp gigante transcende sua função biológica para se tornar a fundação de um modelo agrícola inteiramente novo. O solo morto pode assim ser trazido de volta à vida pela potência do oceano. 60 centímetros de crescimento vertical a cada dia. Essa é a velocidade exata com que o kelp se expande nas águas geladas da corrente de Benguela. Por que transformar simples cultivos costeiros na Namíbia em ecossistemas de escala industrial? Aparentemente, o objetivo seria apenas a produção massiva de fertilizantes orgânicos para exportação. Mas a realidade revela a criação de verdadeiras florestas subaquáticas que funcionam como condutores ecológicos complexos do oceano. Pode-se notar como troncos imponentes de algas se erguem do fundo arenoso até a superfície agitada, estendendo-se por dezenas de metros de altura em direção à luz. Essas estruturas densas balançam com as marés, capturando nutrientes que, de outra forma, seriam varridos para o oceano profundo e irremediavelmente perdidos. À primeira vista, parece apenas vegetação marinha flutuante.
Mas na prática, elas absorvem dióxido de carbono ativamente e fornecem abrigo vital para cardumes de peixes, moluscos e incontáveis micro-organismos. Mas isso é apenas o começo. Um rico corredor ecológico toma forma logo abaixo das ondas, abrindo possibilidades inéditas para o turismo marinho, onde o mergulho nessas florestas se torna uma experiência única na África. No entanto, controvérsias técnicas começam a emergir nos Estados Unidos e na Europa sobre a eficácia climática real desse modelo. Organizações ambientais questionam se o armazenamento de carbono ocorre em escala significativa ou se trata apenas de uma estratégia de greenwashing corporativo para comercializar créditos. Tudo só se complica quando se analisa o ciclo biológico. Especialistas argumentam que a decomposição natural da planta pode liberar o gás capturado de volta à coluna d'água. Apenas uma fração minúscula da biomassa realmente afunda e permanece enterrada no sedimento a longo prazo. Apesar do ceticismo científico global, a Namíbia enxerga uma certeza concreta nas águas perto de Lüderitz. Independentemente do debate climático, essas florestas já entregam nutrientes ao ecossistema e geram empregos essenciais para as comunidades locais. Matérias-primas são colhidas para reviver campos agrícolas deixados estéreis há muito tempo em terra firme. Com cada novo hectare cultivado no mar, o ciclo de renovação avança para recuperar um solo exausto. 100 toneladas. Esse é o volume exato de algas colhidas no Quênia, apenas no ano de 2022. Porque uma planta marinha humilde se tornou o pilar econômico vital na costa leste do continente. A transformação impulsionada pelo cultivo não para na Namíbia, mas avança silenciosamente pelo Quênia e pela Tanzânia. Comunidades onde a agricultura tradicional colapsou após anos de seca prolongada encontraram nas algas a resposta técnica para a sobrevivência financeira. Vê-se como as linhas de cultivo se estendem nas águas de vilarejos costeiros, como Maquiro e Kibui-Yuni. À primeira vista, o sistema iniciado no começo dos anos 2000 parece simples, mas na prática, ele exigiu uma expansão industrial massiva das pequenas linhas suspensas originais perto da costa. A colheita gerou mais de 30 mil dólares americanos em renda, um fluxo financeiro anteriormente inimaginável para essas regiões. Mas isso é apenas o começo. As algas secas passam por processamento para se transformarem em pós alimentícios, sabonetes e shampoos, sendo exportadas para mercados distantes na China, França e Estados Unidos. Isso estabeleceu um setor econômico inteiramente novo dentro de comunidades extremamente pobres. Na Tanzânia, a escala operacional atinge proporções ainda maiores, tornando o país o terceiro maior produtor de algas da África. 25 mil agricultores entram na água diariamente para o manejo da produção. Pode-se notar que a grande maioria dessa força de trabalho técnica é composta por mulheres. As algas agora respondem por quase 90% do valor total das exportações pesqueiras da nação. Porque as terras agrícolas se degradam e as oportunidades de trabalho diminuem, o cultivo marinho tornou-se uma tábua de salvação para dezenas de milhares de famílias. Tudo só se complica. Antigos vilarejos de pesca empobrecidos evoluíram para centros de processamento, gerando milhares de empregos em cosméticos e produtos de base biológica. Nem o Quênia, nem a Tanzânia possuem condições favoráveis para a agricultura convencional em terra. A câmera desliza sobre as plantações submersas, que não requerem solo nem água doce, dependendo unicamente do mar e da luz solar intensa. Assim, comunidades ameaçadas descobrem um novo caminho para a resiliência. 2025 é o prazo estabelecido para a eliminação de garrafas plásticas descartáveis na Namíbia, sucedendo à proibição de canudos em 2024. Apesar dessas barreiras legislativas, grandes quantidades de resíduos plásticos continuam a ser arrastadas para a costa pelas correntes oceânicas. A seaweed emerge neste cenário como uma alternativa vital. Por que o foco recai sobre esta alga específica, além de sua função de reviver terras degradadas? A planta já atua na recuperação de solos em países africanos. A resposta está em sua composição química capaz de gerar novos materiais. Pesquisadores da Universidade de Flinders, na Austrália,
uniram-se à empresa de tecnologia alemã CHBOF Force para isolar o alginato de sódio da alga. Vê-se em laboratório como o extrato se converte em um revestimento de base biológica avançado, mas isso é apenas o começo. À primeira vista, o composto orgânico parece frágil, mas na prática, ele oferece resistência ao calor comparável aos plásticos derivados de petróleo. O material também demonstra alta resistência a óleos e repelência à água, mantendo-se totalmente biodegradável na natureza. Pode-se notar o objetivo claro de substituir revestimentos plásticos em embalagens de alimentos. A solução técnica avança para sua aplicação prática. Apenas 2% do solo da Namíbia permite a agricultura tradicional. Por que a estratégia de produção ignora a terra firme? Campos inteiros apresentam fissuras profundas causadas pela seca. A resposta técnica está nas águas frias, e não na irrigação. À primeira vista, o mar parece impróprio para o plantio, mas na prática, ele sustenta colunas verticais de algas. Vê-se como a biomassa oscila na corrente de Benguela, mas isso é apenas o começo da adaptação. A fonte de recursos migra para o oceano circundante.